Olá pessoal, vamos aqui para a nossa terceira aula de hoje. Hoje estaremos falando nesse vídeo, falando a respeito da potenciação e da radiação. A gente já viu hoje conjuntos numéricos, a gente já viu sistema de medidas e vamos aqui para o nosso último assunto de hoje, tá certo? Para você que é da nossa turma do preparatório, não esquecer de colocar nos comentários o seu nome, né, o primeiro e o segundo nome, mais a sua escola para a gente computar a sua presença na nossa aula. E se você ainda não é matriculado no nosso preparatório, na descrição do nosso vídeo tem o nosso WhatsApp para que assim você possa se informar como é que funciona o nosso preparatório. É totalmente gratuito e você está convidado a estar conosco acompanhando essas aulas de matemática e também de português. Matemática aqui no canal Matemática Viva e português no canal Português Fundamental do professor Gerson Nia. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, você pode estar se inscrevendo nesse momento e sem perca de tempo ativa o sininho para que assim você possa estar recebendo as outras aulas do preparatório aqui em nosso canal, tudo bem? Bem, como vocês já estão vendo aqui, nós estamos aqui com o mapa mental da potenciação. A potenciação, obviamente, você vai lembrar que ela é uma operação, da mesma forma que a radiação também é uma operação. Vocês têm o hábito de dizer que as operações são o quê? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas existe também a potenciação e a radiação, umas opostas a outras. A oposta, a inversa da adição, subtração. A operação inversa da multiplicação, a divisão. E quem é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Uma é oposta à outra. A gente vai mostrar aqui para vocês. É um assunto de potenciação, é um assunto de sexto ano. Vocês, desde o sexto ano para cá, que vem praticando a ideia da potenciação, mas ainda tem gente que erra o cálculo. Tem gente que erra o cálculo. Por exemplo, a potenciação, vocês sabem muito bem que ela é formada de uma base, por exemplo, aqui o número 5, elevado a um expoente, por exemplo, o número 3, tá certo? E aí, no caso, o 5 elevado a 3, ele vai dizer que o 5 vai se repetir quantas vezes, né? Então, no caso, a potenciação serve para a gente simplificar multiplicações do mesmo número várias vezes. Por exemplo, em vez de eu fazer 5 vezes 5 vezes 5, eu faço 5 elevado a 3. Olha só, o 5 vezes 5 vezes 5, a base é o 5 e o 5 se repete quantas vezes? O 5 se repete 3 vezes, por isso que eu coloquei aqui elevado a 3. Então, a potenciação, o conceito dela é essa. Em vez de eu fazer uma multiplicação do mesmo número várias vezes, eu simplifico ele e coloco o expoente lá em cima. Porque esse expoente lá em cima é só para me dizer quantas vezes essa base se repete em uma relação de multiplicação. Por exemplo, em vez de eu fazer aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, olha só. Em vez de eu fazer esse monte de multiplicação do 2, eu coloco o 2 como base e conto quantas vezes ele se repete. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu coloco aqui, ó, 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Então, o conceito básico da potenciação é esse, tá bom? O conceito é esse. A gente vindo aqui para a parte de duas informações importantes, ele vai dizer que o A elevado a 1 é o próprio A e o A elevado a 0 é o próprio 1. Em outras palavras, ele está querendo dizer, pessoal, que qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, é igual ao próprio 5. Se eu tiver 12 elevado a 1, é o 12 quantas vezes? Uma vez. Então, no caso, você repete o próprio 12, tá bom? Essa é a informação que vocês não podem esquecer. A outra informação é quando o número é elevado a 0, né? No caso aqui, se eu tiver um 6 elevado a 0, sem perder tempo, você já sabe que a resposta é 1, pois qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Por exemplo, se eu tiver 7 elevado a 0 é igual a 1. É igual a 1. Nenhuma potência vai dar 0. Nenhuma potência vai dar 0. Ou ela dá o próprio número, ou ela dá 1, ou você vai e faz o cálculo dela. 5 elevado a 2. É 5 vezes 5 que dá 25. Essas são as possibilidades. Nunca que o resultado de uma potência vai dar 0, viu? Não existe isso não. A gente vai agora então para as nossas propriedades da potenciação. Propriedades da potenciação. A primeira delas, aqui na propriedade 1, diz que A elevado a M vezes A elevado a N é igual ao A, e eu pego o M e o N e somo um com o outro. Ou seja, se eu tiver assim, ó, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3, olha só, você vai ver que é uma multiplicação de bases iguais. Quando eu tiver uma multiplicação de bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. 5 mais 3 vai dar 8.
vai dar 8, tá certo? Essa é a primeira propriedade da potenciação. A segunda propriedade da potenciação é mais ou menos o caminho ao contrário, é a propriedade 2, que diz que quando eu divido duas potências de bases iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. Olha só, por exemplo, se eu tivesse 2 elevado a 5 dividido para 2 elevado a 3, você vai observar que as bases são iguais, 2 e 2, e, portanto, eu devo repetir essa base, sempre repete, e aqui no caso diminui os expoentes. 5 em cima menos 3 embaixo vai dar um total de 2. Vai dar um total de 2. Então, você vai observar que em cima, na multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e soma os expoentes. E já aqui embaixo, na divisão de bases iguais, a gente repete a base e diminui os expoentes. Um soma os expoentes, o outro diminui. Não esqueça, tá bom? Já que na propriedade 3 é o que a gente vai chamar de potência. Ó. A elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Em outras palavras, se eu tivesse um 5 elevado a 2 elevado a 3. Olha só, você vai observar que é uma potência, um 5 elevado a 2, que é uma potência, elevado a outra potência. Aí é por isso que a gente chama de potência de potência. O que você faz com a base? A mesma coisa, você repete a base 5 e nesse caso você vai multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Quanto que é 2 vezes 3? É igual a 6. É igual a 6, então vai ficar assim. Essas são as principais propriedades que se utiliza, que caem em questões do IFP. Quando eu multiplico bases iguais, que no caso soma os expoentes. Quando eu divido bases iguais, que no caso diminui os expoentes, e quando eu elevo uma potência a outra potência, que no caso eu multiplico os expoentes. No primeiro, soma. No segundo, diminui. E no terceiro, multiplica um expoente com o outro. E a base toda vez se repete. Tudo bem? Aqui no caso, obviamente, nós temos uma outra situação, que é a propriedade 4. A vezes B elevado a N. Bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Por exemplo, 2 vezes x elevado a 4, por exemplo. 2 vezes x elevado a 4. O 4 vai para o 2 e o 4 vai para o x. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes x elevado a 4. Viu? É outra propriedade. E, por fim, a outra propriedade aqui, que é a propriedade 5, ele está dizendo que se eu tiver uma fração, aqui no caso falta ele colocar o número NB aqui, e, por exemplo, se eu tiver 2 quintos elevado a 3, o 2 recebe um 3 e o 5 também recebe um 3. Recebe um 3, tá bom? Essas são as 5 principais propriedades da potenciação. Tudo bem? Anota essas informações. Depois a gente vai para a radiciação, que eu, como acabei de falar, é o caminho inverso da potenciação. A radiciação é a operação inversa da potenciação. Dessa forma, dado o número resultante da multiplicação de fatores iguais, a radiciação procura saber que fatores são esses. Olha só como é que a gente faz. O professor lá na tua sala fazia assim, ó, quanto que é a raiz quadrada de 9? Aí ele diz para você ter o seguinte tipo de raciocínio. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 9? Né? Que no caso aqui é o 3. Né? Aqui no caso, essa casinha, no caso é a raiz, que aqui dentro a gente tem o índice, que no caso aqui quando não aparecer é o número 2. Aí a gente diz que é a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, tá certo? Aliás, é o radical aqui, essa casinha. Que aí você vai ter que pensar no número que multiplicado por ele 2 vezes dê 9. E, portanto, aqui a resposta é 3. E se tivesse uma raiz cúbica, não é raiz quadrada, é raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27. Você vai ter que pensar como? Já que é cúbica, você vai ter que pensar no número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 27. Será que é o 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Andou, foi longe. Será que é o 3? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Olha só, a resposta é 3. O que eu estou querendo mostrar para vocês? A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz cúbica de 27 também é 3. Também é 3. Então, o aluno, dentro de radiciação, tem que estar olhando pelo caminho inverso da potenciação. Enquanto que na potenciação 2 elevado a 5, eu vou multiplicar o 2 5 vezes, já que na radiciação, a raiz quinta de um número, eu vou procurar um número que multiplicado por ele 5 vezes dê esse número.
tá certo? É assim que funciona a radiciação. E ela tem várias propriedades. Aqui apareceram 7 propriedades, na qual eu vou chamar a atenção de vocês para essa propriedade 4 aqui, ó, que ele diz que a raiz elevada a n de a vezes b vezes c é igual a raiz de a vezes raiz de b vezes raiz de c. É como que se todo mundo morasse dentro de uma casa, olha só, é como que se todo mundo morasse dentro de uma casa e cada um fosse para a sua própria casa. É igual a raiz de 2 vezes raiz de x vezes raiz de y. E isso você pode fazer dentro da radiciação, tá bom? E a outra, obviamente, que mais me chama a atenção é quando tem assim, ó, por exemplo, raiz quadrada de x elevado a 3. Olha só, tem o índice 2 e o x tem um expoente 3. Você pode colocar ele desse jeito, ó, você repete o x, o 3 fica em cima e o 2 que está aqui dentro do índice fica aqui embaixo no denominador. Ou seja, raiz quadrada de x elevado a 3 é a mesma coisa que x elevado a 3 meios. 3 meios. Essas duas propriedades são as que vocês mais devem focar nelas, que é as que são cobradas nos testes. Tudo bem? Estão preparados para as questões? Vamos lá, a gente já na aula 1 a gente respondeu a atividade 1, 2 e 3. Na aula 2 a gente resolveu a atividade 4, 5 e 6. E agora aqui na última aula a gente vai responder as 4 últimas questões, as 7, a 8 e as 2 últimas são questões que caíram no IFP 2018, portanto, muita atenção nessa hora. É bem provável que quando você tentou fazer esse cálculo você errou, é bem provável. E aqui, portanto, acompanhe com a gente a explicação de como é que faz ela, principalmente a 10ª questão, né? Vamos lá então. 7ª questão, a 7ª questão diz assim: qual o valor da expressão 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6 dividido para 3 elevado a 8? A primeira coisa que vai chamar a tua atenção é que é tudo base 3. É tudo base 3. Aí você vai lembrar, sabe de quê? Das propriedades da potenciação. Eu vou colocar aqui numa letra maior. Olha só. 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 6, fecha parênteses, dividido para 3 elevado a 8. Tá desse jeito aqui, tá certo? Então vamos lá, aqui é uma expressão, você está vendo que tem parênteses, e portanto você vai resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6. É uma multiplicação de bases iguais, pessoal. O que é que eu faço da multiplicação de bases iguais? Repete a base, que é 3, e faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. 2 mais 6 é igual a 8. É igual a 8. Então, dentro do parênteses, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 6 é igual a 3 elevado a 8. Por quê, professor? Porque eu repeti a base e somei os expoentes. É assim que se faz quando estamos nessa situação. E o restante que está aqui do lado de fora, professor, repete, ó, dividido para 3 elevado a 8. Vamos calcular agora o resultado final. Qual é a nova situação que nós temos aqui? 3 elevado a 8 dividido para 3 elevado a 8. É uma divisão de bases iguais. O que eu devo fazer na divisão de bases iguais? Repete a base e subtrai os expoentes. Quais são os expoentes? 8 e 8. Subtrai, diminui. 8 menos 8. Quanto que é 8 menos 8? Com certeza é igual a 0. É igual a 0. Aí você vai, por fim, lembrar que qualquer número elevado a 0 é igual a 0? Não, é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Portanto, 3 elevado a 0 é igual a 1, confirmando a nossa resposta que está registrado na letra B. Está registrado na letra B. Parabéns para você que acertou esse cálculo. Parabéns para você que tentou, quase que chegou aqui na metade, mas depois não conseguiu. Mas parabéns pela sua tentativa, viu? É assim que vocês vão aprender, treinando, errando, treinando de novo até conseguir o raciocínio. Não deixa de seguir essa ideia. Em matemática, eu falo sempre para os meus alunos, em matemática o importante não é acertar. Em matemática o importante é tentar até conseguir encontrar o resultado certo. Na 8ª questão, olha só como é que está aqui a 8ª questão. Encontre o valor da expressão abaixo. Aqui nós temos raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes raiz de 2. Né? Aí sabe do que eu me lembrei bem aqui? Das casinhas. Ó, tem várias casinhas. Será que eu posso colocar todas elas dentro da mesma casa? Né? Porque olha só, vou voltar bem aqui. Ó. Bem aqui em cima tinha assim, ó,
2 vezes x vezes y, que estava tudo dentro da mesma casa, cada um pode morar dentro da sua casinha. Mas se a gente quiser, pode fazer o caminho inverso. Aqui no caso, na oitava questão, o 5 mora na casa dele, o 10 mora na casa dele e o 2 mora na casa dele. Bora juntar todo mundo para ver quanto é que dá? Vou colocar uma casa aqui, maior. E aí, no caso, como aqui é uma multiplicação, pessoal, eu multiplico os números. Aqui tem raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes raiz de 2, pois eu multiplico os números. 5 vezes 10 vezes 2, tudo bem? 5 vezes 10, 50. 50 vezes 2, muito bem, 50 vezes 2 é igual a 100. É igual a 100. Portanto, essas três raízes de cima, raiz de 5 vezes raiz de 10 vezes raiz de 2, é a mesma coisa que raiz de 100. É a mesma coisa que raiz de 100. O raiz de 4 que está embaixo, eu repito. Ó. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Tudo bem? Eu fico feliz quando aparece um 100 dentro da raiz. Eu fico feliz quando aparece um 4 dentro da raiz. Por quê? Porque são números que têm raiz quadrada deles, não é verdade? Por exemplo, quem é a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê, professor? Porque 10 vezes 10 é 100. Então você aproveita e já coloca aqui o 10. Ó. Coloca o 10. Raiz de 100 é igual a 10. E o que está embaixo? Raiz quadrada de 4. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo é igual a 4? Obviamente é o 2. Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então o que foi que eu fiz aqui? Raiz de 100 sobre raiz de 4. Raiz de 100 em cima eu coloquei 10. E embaixo raiz de 4 eu coloquei 2. Aqui, pessoal, é uma fração, 10 meios, 10 sobre 2. Mas você pode interpretar como sendo uma divisão. 10 dividido para 2. E quanto que é 10 dividido para 2? Obviamente, você vai dizer que é 5, que é igual a 5, que é o que está registrado também, aqui no caso, na nossa letra C. Parabéns para você que acertou a oitava questão. Tudo bem? Se quiser fazer as anotações, você pausa o vídeo e agora a gente continua para a próxima questão. Faltam somente mais duas. As duas últimas são questões que caíram no IFP 2018. A nona questão diz assim: um determinado tecido tem 37,5 metros de comprimento e precisa ser cortado em 25 retalhos do mesmo tamanho. Tem um tecido grande de 37,5 metros e ele precisa ser cortado em 25 retalhos, 25 pedaços menores. Em centímetros, qual é o comprimento do retalho? Olha só, ele deu a informação em metros e quer a resposta em centímetros. Ele quer a resposta em centímetros. Eu devo pegar esse pano de 37,5 e dividir em 25 pedaços. Mas se você quiser, você já pode, antes de dividir, você já pode transformar essa unidade de metro para centímetro. Aí você vai lembrar que o metro tem quantos centímetros? Você vai se lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. Portanto, que se eu quiser saber quanto que é 37,5 metros, é só eu pegar o 37,5 metros e multiplicar por 100. Já que é para transformar de metro para centímetro. Antes de eu dividir os 37 pelos pedaços de 25, você já pode transformar de metro para centímetro. 1 metro é 100 centímetros. Então, 37,5 metros é só pegar e multiplicar por 100 centímetros para saber quantos centímetros que vai dar. Quando eu multiplico qualquer número por 10, por 100, por 1000, é só você pular a casa para frente. Tá certo? De acordo com a quantidade de zeros, você pula a vírgula para frente. Aqui no caso tem 37,5, pois você vai e repete aqui, ó, 37,5. Onde era que estava a vírgula? A vírgula estava aqui, ó, entre o 7 e o 5. Se você multiplicou por 100, o 100 tem quantos zeros? O 100 tem 2 zeros, portanto você vai pular 2 casas para frente. Estava bem aqui entre o 7 e o 5, pulou uma casa, e aí não tem mais casa para pular. O que, que você faz? Acrescenta o zero restante. Acrescenta o zero restante. Então vai ficar desse jeito. 3.750. 37,5 metros é a mesma coisa que 3.750 centímetros. Multiplicando por 100, você pula 2 casas para frente. Agora sim, vou pegar esse 3.750 e dividir em 25 pedaços para saber quantos centímetros vai dar cada pedaço, tudo bem? Então está aqui o 37,50, está aqui dividido por 25. 3.750 dividido por 25. Você pega o 37 logo. Quantos 25 cabe dentro de 37? Olha só o raciocínio. Quantos 25 cabe dentro de 37? Obviamente só um.
1 vezes 25, professor. 1 vezes 25 é 25 para 37. Falta quanto? De 25 para 37, falta exatamente 12. Falta exatamente 12. Baixa o 5 que está aqui, ó. Baixa o 5 que está aqui. Coloca aqui, vai ficar 125. 125 dividido para 25, professor Márcio, vai dar exatamente 5, pois 5 vezes 25 é igual a 125. 5 vezes 25 é 125, para 125, nada. E o zero que sobrou aqui, professor, coloca lá no quociente, coloca lá no quociente, tá certo? Então, essa é a nossa resposta. Se eu pegar 3.750 centímetros e dividir em retalhos de 25 centímetros cada um, aliás, e dividir em 25 retalhos, cada um desses retalhos vai dar 150 centímetros, que é o que está registrado na nossa letra A. Que é o que está registrado na nossa letra A. Tudo bem? Vamos agora para a nossa 10ª questão. Ela vai trabalhar com potenciação um pouco. A primeira coisa, quando você olha assim, você já se assusta, não é verdade? E aí, no caso, vamos mostrar para vocês, cai demais esse tipo de questão na prova do IFP. E, da mesma forma que também cai em questões de OBMAP, em Olimpíadas de Matemática. Aqui, no caso, vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, tá bom? Aqui está pedindo para a gente simplificar uma expressão. Em cima tem 4 elevado a 1009 menos 4 elevado a 1008. E embaixo tem 2 elevado a 2017 menos 2 elevado a 2016. Vamos ver como é que a gente vai funcionar. Vou colocar eles aqui um tamanho um pouco maior para vocês poderem verificar, tá bom? 4 elevado a 1009 menos 4 elevado a 1008. Tudo isso dividido para 2 elevado a 2017 menos 2 elevado a 2016. Bem, pessoal, aqui você vai observar aqui em cima os expoentes são 1009 e 1008. E embaixo os expoentes são 2017 e 2016. São próximos, não é verdade, um do outro? São próximos um do outro. Sabe como é que você pode fazer para ajudar aqui a resolver essa questão? Você pode utilizar uma das propriedades da potenciação, tá bom? Da potenciação. Como é que funciona? Você vai dar um jeito de lembrar que 4 elevado a 1009, eu posso fazer 4 elevado a 1008 vezes 4. Vezes 4. Olha só como é que funciona. Onde tem 4 elevado a 1009, você vai colocar 4 elevado a 1008 vezes 4. Porque aqui no 4 não é mesmo que ter 1. Bora lembrar dessa propriedade? A propriedade diz que quando eu multiplico bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Então aqui a base é o 4. Eu repito a base e somo os expoentes. 1008 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 1009. Ou seja, pessoal, 4 elevado a 1004 é a mesma coisa que 4 elevado a 1008 vezes 4. Porque quando eu somo os expoentes 1008 com 1, vai dar exatamente 1009. Então, eu peguei esse 4 elevado a 1009 e transformei nessa propriedade aqui, ó. Multiplicação de bases iguais, elevado a 1008 e elevado a 1001. Aí eu vou e repito esse outro aqui, ó, menos 4 elevado a 1008, dividido para. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Você vai ver que tem 2017, aqui tem 2016. Bora dar um jeito do 2017 ficar 2016 elevado ao vezes 1 para poder somar 2016 com 1 para dar 2017. Então, como é que eu faço? Eu repito a base, coloco 2016 vezes o 2 elevado a 1. Olha, ó, essa multiplicação de bases iguais, quando eu repetir ela e somar 2016 mais 1, ó, vai dar esse primeiro aqui. 2000 ou 2 elevado a 2017. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Vou já mostrar para vocês por que isso aqui vai ser importante. Concluindo aqui, ó, menos 2 elevado a 2016. Elevado a 2016. Olha só, agora a nova fase vai dizer o seguinte. Você vai observar que aqui nós temos esse termo que tem 4 elevado a 1008 e nesse outro aqui também tem 4 elevado a 1008. São iguais, não são? Então, sabe o que é que eu vou fazer com eles? Eu vou repetir ele, ó, 4 elevado a 1008. E dentro de matemática, a gente vai chamar isso como sendo o termo comum em evidência. Olha só, aqui em cima tinha 4.008 vezes 4 elevado a 1. Eu vou dividir por
4 elevado a 1008. Se eu pegar 4 elevado a 1008 e dividir para 4 elevado a 1008, que é a mesma coisa, vai dar 1. Vai dar 1. 4 elevado a 1008 vezes 4 elevado a 1 é como que se eu cortasse esse 4008 com esse outro 4008 aqui e sobrou quem? Sobrou só o 4. Então, o 4 vai ficar aqui dentro. Tá bom? Menos 4.008 dividido para 4.000. Aliás, 4 elevado a 1008 dividido para 4 elevado a 1008, um número dividido por ele mesmo vai dar 1. Vai dar 1. Então, eu coloco 1 aqui, ó. 1. Certo? Já aqui na parte de baixo, você vai observar que tem 2 elevado a 2016 aqui e aqui também. Pois então, eu coloco ele como sendo termo comum em evidência. 2 elevado a 2016. Abre aqui o parênteses. Aí eu faço assim, ó. 2 elevado a 2016 vezes 2 dividido para 2 elevado a 2016. É como que se eu cortasse esse 2016 aqui com esse aqui. E sobrou quem? Sobrou 2. Vou colocar aqui dentro. 2. Menos. Aqui também é menos. 2 elevado a 2016 dividido pelo próprio 2016. É como que se você eliminasse esse aqui por esse outro aqui. Então, ou então você entende que é ele dividido por ele mesmo. Que vai dar quanto? Que vai dar 1. Que vai dar 1. Então, ficou desse jeito o nosso cálculo. Aqui em cima, você vai observar que 4 elevado a 1008, esse 4, eu posso transformar ele em quê? Em uma potência de base 2. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Vezes o expoente que já estava aqui, 1008. 1008. Aí, aqui na frente, 4 menos 1 vai dar quanto? 4 menos 1 vai dar 3. Dividido para... Aqui embaixo você vai repetir o 2 elevado a 216. 2 elevado a 206. 16. Dentro do parênteses ficou quanto? 2 menos 1 é igual ao próprio 1 que não precisa eu colocar. Pronto, pessoal. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai repetir, vou colocar aqui na parte de baixo, você vai colocar o 2 aqui em cima, você vai multiplicar o 2 vezes 108. 2 vezes 108 vai dar, sabe quanto? Aliás, 108 não, 1008. 1008 com 1008 vai dar, sabe quanto? 2016. Vezes 3. E embaixo tem quem? Já tem aqui o 2000, aliás, 2 elevado a 2016. Pronto. Aí o que você vai observar aqui? Que tem 2 elevado a 2016 no numerador e também tem 2 elevado a 2016 no denominador. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode eliminar. Ó. Elimina essa potência aqui e elimina essa outra potência aqui. Sobrou quem? Sobrou o número 3. Sobrou o número 3, que no caso é a nossa resposta que está registrada na letra D. É um cálculo muito complicado que requer do aluno bastante atenção. Você pode pausar o vídeo, voltar o vídeo para tentar a explicação mais uma vez. Você pode pegar essa expressão aqui da 10ª questão, colocar no seu caderno e tentar fazer você sozinho agora. Eu expliquei para você mais ou menos como é que funciona. Você agora vai tentar fazer sozinho para se acostumar com esse tipo de cálculo, porque pode ter certeza que esse tipo de questão vai cair na prova, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o nosso último vídeo de hoje, da nossa aula 1, falando a respeito de potenciação e radiação. Vamos que vamos!